aqui, em termos de prevenção, de uma forma geral, tem a prevenção universal, que a gente faz em todo o grupo, a prevenção seletiva, que já é com alguns desse grupão que tem uma necessidade maior, e a prevenção indicada. A indicada é quando vai para terapia, para psicoterapia, já vai, é individualizada, tá? Nós vamos trabalhar agora com a prevenção seletiva. Diante de todo esse quadro, o psicólogo 1 para 1 não vai dar conta, vai ficar muito complicado. Nós temos que ter trabalho em grupo, nós temos que ter trabalho que abranja um número maior de pessoas. Então agora nós vamos ter uma mesa com possibilidades de ação, intervenções grupais em escola. Eu vou convidar agora a Thalita Padovan. Cadê a Thalita? Está aqui na minha frente. É a terapia ocupacional como mediadora de ações grupais em escola. A Thalita formou pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, tem pós-graduação, aprimoramento de terapia ocupacional em saúde mental. Atualmente ela é mestranda da Escola de Enfermagem Psiquiátrica da USP-RP e atende em consultório e atende de forma domiciliar também. É analista em psicossomática e informação. É ex-voluntária do CVV, que ajuda muito. E atualmente é voluntária do Diz-Kardec. Tá bom, Thalita? Muito obrigado por ter aceitado. Bom dia a todos. Gostaria primeiro de agradecer o convite, doutora Marina, da Eliana. É uma felicidade estar aqui entre vocês e conversar um pouquinho hoje a respeito da terapia ocupacional como mediadora, então, de ações grupais e escolares. Antes de conversar com vocês a respeito da TO propriamente dita, eu escolhi a gente conversar um pouquinho sobre adolescentes, que eu imagino que é o nosso maior desafio quando a gente pensa em escolares, né? Então, primeiro a gente vai conversar um pouquinho sobre como que é essa fase, depois a gente vai falar um pouco de grupo, um pouco da TO, mas a proposta aqui hoje mesmo é falar de grupos na escola, né? Então até vou falar um pouco da TO, vou explicar um pouquinho como que é o meu trabalho, mas propriamente dito, uma proposta de intervenção em sala de aula, tá? Espero que contribua de alguma forma. Em relação à adolescência, né, por que eu falei que é um dos nossos maiores desafios? Porque ao decorrer do desenvolvimento humano, é a etapa mais conflitiva do desenvolvimento, né, onde ocorrem maiores mudanças, né, mudanças essas que têm vários contextos, sociais, familiares, físicos, afetivos, né, e toda mudança gera insegurança, gera medo, né? Então, esse nosso escolar que está nessa fase da adolescência, esse jovem, ele está passando por diversos conflitos, que são normais do desenvolvimento, né? Só que pode gerar maior ou menor sofrimento, dependendo da pessoa. Para alguns geram mais, para outros geram menos, né? Tudo isso tem caráter biológico, social, tem várias questões que podem influenciar. Mas a grande questão é que é uma fase em que o jovem ele vai experimentar níveis crescentes de ansiedade e de angústia devido a esses conflitos que ele está vivendo, né? Muita mudança no corpo, socialmente, né? Familiar. Então, assim, essas mudanças vai gerar angústia e ansiedade nesse nosso jovem. Então, é um momento que merece atenção, merece nosso cuidado, merece nosso olhar, porque é um momento delicado do desenvolvimento. E o adolescente, diferente da criança, diferente do adulto, ele tem uma tendência a se comunicar de uma outra forma. A gente fala, a gente chora, a gente conversa. O adolescente ele vai pelo meio da ação, né? Ele possui uma tendência, então, de comunicar por meio da atitude. Quando a gente está nervoso com alguém, a gente discute, a gente conversa, a gente fala. Geralmente o adolescente ele vai para ação, ele não vai falar, ele não vai se expressar. A forma com que ele se expressa é diferente, né? Então a forma com que a gente olha para ele, com que a gente vai atuar junto com ele em sala de aula tem que ser um pouco diferente, né? Por ter essa diferença de expressão, né? Ele também possui um caráter decorrente da ansiedade, né, desses conflitos, um caráter mais imediatista.
né, um caráter mais impulsivo, fazendo com que as atitudes dele são atitudes meio sem pensar, né? Então ele está angustiado, tal, ele vai lá, agride o colega, tal, verbalmente, ou às vezes até mesmo fisicamente, sem mesmo entender o que está acontecendo, né? Então a gente tem que olhar para isso como uma fase natural e de compreender, né, sem julgar, tentar entender essa fase como um grande conflito que ele tem mesmo, né? Então, quais são os sinais que a gente pode observar que está passando um pouco do ponto, né, que esse adolescente está sofrendo um pouco além do que é esperado para a fase da vida dele, né? Então, eu coloquei aqui, estou sempre citando alguns autores aqui, que a gente fez algumas pesquisas. Então, eu estou citando os autores mais famosos, depois eu vou colocar à disposição da doutora os slides, tá? Sinais de que esse adolescente, esse jovem, né, está excedendo um pouco o sofrimento, né? Então, conflitos familiares, uma educação muito rígida, né, a ausência de pessoas que eles têm confiança para se expressar, para se abrir, né, são sinais que a gente tem que ficar atentos, né? Estudos já falam da privação econômica também, a privação de recursos materiais podem levar a sintomas depressivos, podem levar a essa tristeza que a gente tem que ficar em alerta. Os traumas, né, eu acho que a gente não precisa nem entrar na questão, mas os traumas físicos, psicológicos que esse escolar pode ter sofrido na infância ou está passando por esses traumas, né, são sinais que a gente tem que ficar atento. Geralmente é nesse momento que ele vai ter os primeiros relacionamentos amorosos, afetivos, né? Então, rompimento, conflito, né? Pode ser sinais de alerta aí que a gente tem que abordar. Percebe que todos esses sinais que eu citei são sinais que levam a ele se sentir como? Desvalorizado, rejeitado, desprezado, né? São sinais de que ele vai experimentar esses sentimentos de desvalia, de baixa autoestima, né? De tristeza. E, na verdade, o grande desejo dele é solucionar situações que, para ele, está de muito sofrimento. E, como eu falei, a comunicação dele é pela atitude, né? Então, é onde a gente tem que ficar em alerta, né? Para ver como que ele vai reagir a todas essas situações que ele está vivenciando, né? Como a gente observou, todos os sinais de alerta são evitáveis. Todos esses sinais que a gente conversou, para prestar atenção e tudo, são sinais que a gente pode evitar ou amenizar, ou, através da nossa intervenção em sala de aula, na saúde, nos nossos contextos, minimizar o sofrimento desse adolescente, né? E como que a gente faz isso? Bom, é de extrema importância, então, a gente reforçar o inverso, que são os fatores protetivos, os fatores que vão levar esse adolescente a se sentir mais seguro, né, de ter um apoio sem críticas, sem julgamentos. O que ele precisa nesse momento de sofrimento não é falar que ele está errado, falar que é bobeira o que ele está sentindo, falar que na sua época você viveu isso e nem por isso você está fazendo o que ele está fazendo, drama, né? Então, assim, nesse momento não é disso que ele precisa, né? Ele precisa de acolhimento, ele precisa de uma pessoa que entenda ele, porque ele não está se entendendo. Ele não está entendendo o que ele está passando. Ele está buscando o sentido da vida dele e muitas vezes não está encontrando, né? Então, a gente tem que ajudar nesse momento, reforçando aquilo que vai fazer ele se fortalecer, né? Que são esses fatores protetivos. Por exemplo, favorecendo o sentimento de pertencimento, né? Quantos jovens falam para a gente que se sente um peixinho fora d'água, né? Que não se encaixa em grupo nenhum, que não se encaixa na sociedade, que gera até um pouco de revolta, né, de querer ser o diferente, né? Então a gente tem que fortalecer isso, de que sim, ele pertence do jeitinho dele, do jeito dele individual, ele pertence sim à família, à escola, né? A privacidade, confidencialidade para essa faixa etária é de extrema importância. Eles são muito inseguros no sentido de eu vou me abrir com a professora e ela vai contar para o diretor, ou vai contar para outra sala, ou vai me usar de exemplo. Então, assim, a privacidade é de extrema importância, né? Quando um escolar, um aluno, independente da idade, né, consegue se expressar, a gente tem que guardar aquilo às 7 chaves, né? É lógico que a gente
às vezes tem que tomar alguma atitude, mas assim, o conteúdo do que foi dito, do que foi expressado, a gente tem que deixar em privacidade, para ele confiar mais na gente, né? Além de comportamentos que eu imagino que já é do dia a dia de vocês, que são comportamentos afetuosos, né? De oferecer cuidado, conforto, carinho, né? Que eu acho que nem vou entrar em questão. Partindo de tudo isso, assim, que eu tenho pouco tempo, então a gente não vai entrar nas questões que eu trouxe, só um levantamento, mais ou menos. Como que a TO auxilia nessas questões, né? Então, como eu sei que não é uma profissão muito conhecida, né? Falando por cima o que é a TO, né? A TO, ela compreende uma profissão que ela busca o quê? Ela busca melhorar a qualidade das atividades humanas, né, das pessoas, né, no dia a dia. Então, a pessoa que tem alguma dificuldade, alguma barreira, qualquer âmbito, né, físico, mental, né, que tenha dificuldade nas suas atividades de vida diária. Aquelas atividades que a gente faz, escovar os dentes, tomar banho, ir para a escola, ir trabalhar, né, as ocupações, o ocupacional da terapia vem aí. A gente trabalha com as ocupações, né, as ocupações dessa pessoa. Ela tem alguma dificuldade, a TO vem para favorecer a autonomia e independência dessa pessoa, facilitando, né, essas questões que ela tem dificuldade. E aí um ponto importante a gente não vai ficar olhando para o que ele tem dificuldade, a gente vai olhar para o que ele tem facilidade. Então, a gente vai aproveitar o potencial dele, aproveitar o que ele tem de bom para minimizar aquilo que tem de ruim. Né? Então, a gente não vai ficar focando que ele está em sofrimento, que ele está em sofrimento, que ele não consegue ir para a escola, que ele está chorando. Não, vamos ver o que ele consegue fazer. E vamos focar nisso. Né? Porque aí a gente traz saúde. Aí a gente consegue mudar o cotidiano. Se a gente focar muito no problema em si, aí a gente perde a efetividade. Então, a proposta é de construir, né, esse cotidiano. Então, a gente vai construir esse dia a dia com ele, ampliando o espaço de saúde. Então, o terreno fértil é a sala de aula, assim, no contexto de hoje, né, que a gente está conversando, o terreno fértil é a sala de aula. A gente vai jogar as sementinhas. Só que esse espaço que a gente está gerando saúde vai replicar no dia a dia dele. Ele vai aprender ali uma forma de ser, de reagir, só que ele vai conseguir levar isso para todos os contextos dele. Então, a gente vai replicar isso. Em sala de aula, ele vai aprender uma nova forma de reagir àquela situação, que ele vai, sem perceber, em casa reage daquela forma, na sociedade, na rua. Então, assim, não é uma ação pontual e local. A gente consegue replicar isso mais para frente. E aí que está o encanto da intervenção. Não é uma intervenção, uma intervenção específica, tal. Até é uma intervenção específica, mas que ele vai conseguir utilizar em outros contextos da vida dele. Né? Às vezes sem até perceber. Às vezes sem... Então, essa é o gostinho que eu quero trazer, né? Suscitar em vocês. Vocês podem ser propagadores da esperança, né? Então, ali em sala de aula, vocês vão incentivar, mas não têm noção do efeito que isso vai ter na vida do nosso escolar, do nosso adolescente, da nossa criança. E aí, vamos, então, entrar um pouco na prática, né? O que um grupo e uma oficina não pode deixar de ter? Né? Então, eu vim falar um pouquinho com vocês a respeito de grupo, vou sair um pouco... É lógico que eu estou falando enquanto TO, né? Mas assim, propor um grupo para vocês possível, né? Uma coisa que vocês possam fazer em sala de aula, com os alunos de vocês, em casa, com os filhos, né? Então, o que não pode deixar de ter esse grupo ou essa oficina? Trouxe alguns pontos, né, chaves, que eu acho que não pode faltar, que a literatura traz para a gente, né? Mas vai além, né, gente? A gente, às vezes, nem tem noção onde atinge a nossa intervenção. Então, um grupo com esse tipo de população que a gente conversou um pouco, não pode deixar de ser um espaço de encorajamento. Não pode ser um espaço que não tenha, que ele não encontre ali força para passar pelo que for que ele estiver passando, né? Para ele perceber que ele não está sozinho, né? Então, é um espaço de encorajamento. Um espaço de protagonismo, isso é muito importante, independente da faixa etária. Mas nessa faixa etária, em principal, ele se sentir realizador daquilo.
né? Então, é através da vontade dele, das escolhas dele, que está sendo montado o grupo. Né? Não é a gente que vai chegar e falar assim, ó, hoje a atividade é pintar o desenho e trazer o desenho pronto. Não é isso. Não é essa a proposta. É lógico que a gente não pode também deixar um grupo livre, porque eles estão inseguros, eles estão sem um norte. Né? A gente vai dar um disparador, a gente vai dar uma temática, a gente vai dar um tipo de atividade para eles começarem. Mas o resto é com eles. Né? Eles vão construir juntos, eles vão trazer o que eles têm de desejo. Né? Não é o meu desejo imposto. Né? Então, esse protagonismo é muito importante. É um espaço de suporte, é um espaço seguro. Ele tem que se sentir seguro de que ali o sigilo é de extrema importância. Esse sigilo, eu chego até a fazer um contrato no início verbal, né? Eu até brinco que eu falo que é um contrato verbal mesmo, entre eles, de que tudo que acontece ali, tudo que é dito, tudo que é feito, tudo que acontece, fica ali, para ser um espaço seguro. Né? Para ser um espaço que eles têm total liberdade de ser e agir da forma que eles queiram agir. Sem julgamento, sem censura. Mas, para isso, eles têm que ter segurança de que não vai sair dali. Né? Tem segurança que... A gente tem vergonha de, às vezes, falar alguma coisa para o nosso terapeuta, para o nosso pai, para o nosso companheiro. Imagina ali, entre eles, que estão cheios de dúvidas. Né? Tem que ser um espaço seguro, tem que ter sigilo. Ali também, ele vai encontrar espelho. O que é esse espelho? Ele vai encontrar pessoas que ele possa se espelhar. Né? Ele vai encontrar pessoas da faixa etária dele, né? Ou até mesmo o mediador, que é o professor, né? Quem estiver conduzindo o grupo. Ele vai encontrar algo possível dele ser que não está dando certo do jeito que ele está fazendo. Então, ele vai encontrar no outro uma forma de falar, nossa, eu posso fazer assim também, que vai dar certo. Né? Então, ali a gente tem que favorecer esse espaço também, que ele encontre novas formas de ser. Às vezes encontrando as soluções, às vezes não, às vezes maiores reflexões. Né? Acolhimento, que nem eu falei do afeto também, né? É um lugar que ele tem que se sentir à vontade, né? Tem que ser feito tudo com muito carinho, né? Tudo com muito respeito. Então, esse acolhimento também é bem importante. E ali ele vai ter esse reconhecimento, né? Essa segurança de que as coisas ali vão refletir na vida dele de forma positiva. Né? Ele vai se reconhecer enquanto grupo, ele vai ter esse sentimento de pertencimento, né? Esse sentimento de eu pertenço a um grupo, de eu pertenço a pessoas que me acolhem, que me entendem, ou que tentam me entender, que não precisam entender também, mas que tentam, que estão dispostas ali a fazer algo por ele. Né? E o grupo, segundo alguns autores, que eu acho super interessante, ele fala que pode funcionar como uma caixa de ressonância. Né? Que a caixa de ressonância ela faz o quê? Ela amplia, né? Uma caixa de amplificação. Então, ela vai ampliar as possibilidades de intervenção, tornando-se para seus integrantes um ambiente confiável e facilitador, né? Da exploração do mundo, assumindo, então, uma função de espaço potencial. Então, retomando aquilo que a gente conversou sobre não ser uma intervenção focada ali no momento, né? Então, vai ampliar para o cotidiano dele, para o dia a dia, né? E é um espaço potencial, um espaço em que as pessoas vão emergir situações, né, para ele levar para o dia a dia. Então, essas experiências em grupo vai acontecer principalmente com essa relação com o outro, né? A relação com os indivíduos que estão ali, que vai significar o quê? Momentos de diálogo, construção de regras, onde eles vão compartilhar desejos, medos, decisões, sonhos, ideias, né? Projetos. Então, ali é um espaço potencial que pode gerar tudo isso, né? De acordo com como que a gente vai conduzir. Agora, na prática mesmo. Bom, falamos como é que funciona um grupo, falamos como que o que não pode faltar, e um pouquinho da prática, de algumas experiências do que a literatura fala. O que a gente pode usar num grupo, então, com essa população e com esses objetivos que a gente tem? A gente pode usar recursos expressivos, como a pintura. Né? A gente sabe que nessa faixa de idade surgem vários talentos de desenho, né, de pintura, então a gente pode, às vezes ele nem conhece, às vezes ele nem sabe que ele tem, mas você oferece ali um espaço para ele e se descobre. Né? Então, pintura é bem interessante.
A modelagem, principalmente em argila, ela é uma ferramenta interessante de catarse, então ali ele vai conseguir expressar sentimentos, pensamentos, organizar esses pensamentos, né? Uma modelagem bem interessante, que tem essa questão física também. Oficina de fotos funciona muito com adolescentes, né? Então eles escolhem uma temática, eles tiram fotos da onde eles gostam de espaço, de pessoas, depois eles apresentam, conversam sobre aquilo. Funciona bastante, é bem interessante. Música, filme, que também geralmente essa moçada gosta, é o lazer deles, né? Netflix e tal, né? Música e filme geralmente funciona bastante. Eles podem escolher músicas e filmes e levar para discutir, levar para analisar, levar para mostrar para o grupo o que faz sentido aquela música para a vida deles. Ou eles podem construir também, né? Eu tive experiências já com adolescentes, com rap, hip hop, eles constroem letras que vocês ficam abismados do conteúdo e da qualidade, que é bem interessante. Então, a gente tem que dar o espaço para eles se aflorarem, né? É bem bacana. Relaxamento, né? Hoje em dia está muito em alta o mindfulness. É uma técnica já consagrada e a literatura está falando bastante a respeito da eficácia, né? De diminuir o estresse, diminuir a ansiedade, trabalhar a respiração, percepção do corpo. Então, às vezes, oferecer uma técnica para eles de relaxamento, de automassagem, de meditação, é bem interessante para eles perceberem o que eles estão sentindo, né? E, por fim, porque meu tempo é curto, uma oficina bem interessante que eu achei na literatura também, é bem bacana, que é o seguinte, chama Oficina de Composições Literárias. Através de poema, crônica, né, sempre voltando naquilo que eu falei para vocês, o que faz sentido para eles, né, então eles vão trazer, eu gosto de tal autor, eu gosto de tal história, eu gosto de tal coisa, e aí através disso a gente leva, discute, né, vê qual que é a identificação coletiva. Então, uma história famosa, pública, que tem um senso comum, tem um conceito coletivo. O que a gente vai fazer? A gente vai destruir esse senso coletivo, a gente vai reconstruir. Então, esse grupo vai entender como é que funciona a história e vai dar um novo sentido, vai dar uma nova construção dessa história. O que a gente... Parece bobo, né? Mas o que a gente pode trabalhar com tudo isso? Mostrar para eles, fazer emergir para eles a diferença e a possibilidade de novas construções, fazendo paralelo que essa literatura que a gente está levando é a vida deles, que está tendo um curso, que está tendo uma trajetória, mas que é possível a gente ter histórias diferentes e é possível ter novos finais, novas construções, né? Então, eu achei bem interessante nesse sentido, da gente mostrar para eles que a gente pode desconstruir conceitos, construir outros em grupo, né, junto, que fazem sentido para eles, e fazer esse paralelo com a vida, né? A vida deles pode ser reconstruída, pode ser refeita, construída, reconstruída, quantas vezes forem necessárias, até que esse sentido emerja, até que eles se encontrem nesse mundão aí que, às vezes, para eles não é tão fácil de se encontrar. Bom, é um pouquinho das possibilidades que eu consegui pincelar, as mais que faz mais sentido para a nossa população, pelo que a gente está falando hoje. Eu deixo o meu contato e coloco à disposição para novas ideias, discussões, materiais que eu possa estar contribuindo, tá? E agradecer novamente o convite e